Feliz demais por estar aqui, receber essas palavras do Diego, receber o carinho de vocês, o amor, saber conhecer a minha família aqui em Campo Mourão, minha primeira vez aqui. Muito bom estar aqui, esse quentinho na coletividade, um pouquinho frio para um pernambucano como eu, mas bom demais estar aqui, feliz demais e um privilégio estar aqui, né? Agora há pouco, no culto das 5h30, Deus me presenteou com esse banquete que Ele preparou para nós através da boca do Gui. E Ele começou falando sobre reconhecer a gratidão, né? Reconhecer, buscar tentar enxergar Deus naquilo que a gente já rejeita, nem percebe mais, seja no pôr do sol, seja nas montanhas, seja no abraço, no sorriso. E reconhecer que existem vidas em nossas vidas que nos ensinam a viver. E tenho certeza que eu estou saindo daqui aprendendo um pouco mais sobre como viver através da vida de vocês. Então agradeço por esse momento, por esse privilégio que o reino me proporciona de estar aqui, tão distante de casa, mas dentro de casa. É muito louco isso, né? Então, que Deus possa me usar agora. Eu ia falar algo, né? Eu lembro que no avião vindo para cá, já tinha algo em minha mente sobre o que dizer nesse culto aqui. Mas hoje de manhã, Deus, né? Recalculou a rota. E eu vou compartilhar algo que eu compartilhei recentemente na minha comunidade, que foi necessário ser compartilhado lá, e eu acho que Deus quer que seja compartilhado aqui. E assim será feito. Então quero convidar você a abrir Lucas, capítulo 18, do versículo 9 a 14. Vou ler na versão NVI. Essa passagem é uma parábola conhecida sobre o fariseu e publicano. Parábola essa que tem muito a nos ensinar hoje. E eu queria começar agora no versículo 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus então contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. 2 pontos. Deus, eu te entrego porque não sou, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem sou mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, 2 pontos, Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Então Jesus conclui, eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Fala Jeová, né? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse momento. Queremos agradecer e reconhecer a sua bondade, que muitas vezes não enxergamos, ou está na nossa frente, mas não valorizamos. O Senhor é bom, e obrigado porque a sua bondade nos trouxe até aqui. Esse ajuntamento é um sinal da sua bondade, e queremos que nesse ajuntamento o Senhor se manifeste de uma forma especial, profunda, íntima, individual, mas principalmente coletiva, Pai. Então, fale conosco, o Senhor está nessa mesa. Que seja possível agora através de mim, que tudo que sair de mim seja seu, e o que for meu seja rejeitado. E que o Senhor possa nos abençoar a minha vida e a vida da minha família Calvary aqui hoje. É isso que eu peço, agradeço em nome de Jesus, e a Calvary diz, amém. Você já tirou vantagem de alguém? Já comecei assim, já. Tirar vantagem é você prejudicar o outro para ter benefícios, para ser privilegiado.
é um privilégio à custas dos outros. Existem privilégios que são méritos seus, que são às suas custas, que você mereceu ter e conquistou, mas existem outros privilégios que são às custas dos outros. Então, tirar vantagem de alguém é usar do outro para ser beneficiado, é tirar do outro para que você possa ser adicionado em algo. É tirar o direito de alguém para que você seja também beneficiado. Então, refaça essa pergunta: você já tirou vantagem de alguém? Não vamos ser hipócritas, né? Eu creio que todos nós, ou a maioria de nós, já tirou vantagem de alguém em algum momento. Se você no seu íntimo respondeu, não, eu nunca fiz isso. Eu vou usar alguns exemplos, talvez você se identifique ou não. Eu creio que já tiramos vantagem de alguém, seja em coisas grandes, mas principalmente em coisas pequenas. O brasileiro tem essa fama de tirar vantagem nas pessoas, de ser malandro, de dar um jeitinho à lá Brasil. Então, seja no trânsito, o trânsito está parado e tem um abençoado, a gente fala abençoado, né? Que passa na faixa do acostamento, passando todo mundo. Mas eu confesso que eu já fiz isso também. Eu lembro que na época da pandemia, em 2020, aquele caos, né? E eu estava com uma suspeita de Covid, então eu fui no laboratório, na época o teste era só lá, né? Para fazer o teste, para saber se eu estava ou não. E eu lembro que quando eu cheguei lá, muita gente na fila, sentado lá esperando, todo mundo de máscara. E eu cheguei lá e peguei a minha senha, sentei do lado de uma senhora que estava lá. De canto de olho eu vi que o número dela estava muito abaixo do meu. Só que ela em algum momento desistiu, saiu, e entregou a senha dela para uma pessoa que tinha acabado de chegar. Eu chamei ela de arroz doce em pensamento. Fiquei muito indignado com aquilo. Era injusto. Uma pessoa que tinha acabado de chegar entrou primeiro. Entrou antes de mim. E eu fiquei tão indignado que eu me levantei e não fiz nada. Eu sou muito frouxo, eu fiquei apenas indignado por dentro. O crente, por exemplo, ele tem as suas características, né, digamos assim. Ele gosta muito de comer e adora guardar lugar, né? Crente adora guardar lugar, né? Eu sei que nesse caso não aconteceu, porque tem algumas cadeiras aí disponíveis, mas a pessoa que vai chegar atrasada vai pegar um lugar bom, e a pessoa que chegou antes dessa pessoa não vai conseguir sentar. Mas eu também já fiz isso também. Então, de alguma forma, nós, sem perceber, já tiramos vantagem de alguém. Mas aprofundando um pouquinho mais sobre esse tema, Paulo ele fala um pouco sobre isso, sobre ter vantagem, em Romanos capítulo 3. E eu gosto desse capítulo porque Paulo ele cria um diálogo consigo mesmo. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Então ele faz as perguntas que, creio eu, eram perguntas que naturalmente eram feitas naquele meio, e ele fazia a pergunta e ele mesmo respondia. Depois, com calma, você revisite Romanos capítulo 3. E no versículo 1, ele lança a primeira pergunta. Há uma vantagem em ser judeu? E no versículo 2, ele mesmo responde. Sim, há muitas vantagens. Porque foram aos judeus que foi confiadas a palavra de Deus. Só que aí no versículo 9, ele faz uma outra pergunta. Certo. Então, isso quer dizer que estamos em uma posição de vantagem? E ele responde, não. Porque todos são pecadores e carecem da graça de Deus. Há uma vantagem em ser judeu? Sim. Estamos numa posição de vantagem? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Trazendo isso para os nossos dias. Há uma vantagem em ser cristão? Há uma vantagem em ser evangélico, em ter nascido num berço evangélico, como eu, por exemplo. Há uma vantagem
em morar num país influenciado pelo cristianismo? Se Paulo estivesse aqui, possivelmente ele iria responder: sim, há muitas vantagens. Mas isso nos coloca numa posição de vantagem? Não. Há uma vantagem, mas isso não te coloca numa posição privilegiada. Há uma vantagem, mas isso não te faz ser superior aos outros. Há uma vantagem, mas isso não te dá o direito de tirar algo do outro. Há uma vantagem, mas isso não te dá o direito de tirar o direito de alguém. Há uma vantagem, mas isso não te permite furar a fila do pão. Há uma vantagem, mas isso mantém você igual a todo mundo aos olhos de Deus. Há uma vantagem, mas isso não garante a sua salvação. Você frequentar culto, dizer que é cristão, levantar a mão, pode ser que lá para frente Jesus vai olhar para você e dizer: quem é você? Não te conheço. Existe uma vantagem em você estar aqui, mas isso não te coloca numa posição de vantagem. Lucas 18, a gente vê para quem Jesus direciona essa parábola. Versículo 9. Para aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Então Jesus, ele conta essa parábola para aqueles que se viam em uma posição de vantagem. E para contar essa história, ele usa dois personagens. O fariseu e o publicano, dois personagens opostos. O religioso e o distante da religião. E ele avalia, Jesus, a oração dos dois. Então tem essa frase, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Jesus nos ensina uma outra frase aqui. Diga-me o que horas, que eu te direi que tipo de cristão você tem sido. Eu creio que oração é uma ferramenta de visitação da motivação. O nosso Deus, ele não olha aquilo que você faz, mas principalmente a motivação por detrás daquilo que você faz. E a oração diz muito sobre a nossa motivação. As nossas orações diz muito sobre quem nós somos. E o fariseu dessa história, ele representa o religioso. O conhecedor da lei de Deus. Lei essa que não foi feita para ser uma arma na mão daquele que acha que está certo, mas um espelho para que possamos enxergar o quão errado nós estamos sendo. Um espelho para que possamos ver o que estamos sendo e o que precisamos ser. Só que o Evangelho nos mostra que um coração religioso, distante de Deus, tem a capacidade de transformar espelho em lupa. Ao invés de você avaliar a si mesmo, você avalia os outros. Ao invés de você ver o que você tem feito, o que você tem sido, você tem prazer em ver o que os outros estão fazendo e o que os outros estão sendo. Então, na oração do fariseu, você vai perceber que ele não ora a Deus. Ele ora sobre si mesmo. Ele não confessa pecados, ele exalta as suas performances. Versículo 12. Jejuo 2 vezes por semana, dou o meu dízimo. Ele arrota as suas conquistas, os seus feitos diante de Deus. Então a oração dele não é gratidão, é uma soberba disfarçada de devoção. Ele cita apenas os seus méritos e para valorizar os seus méritos, ele aponta os deméritos do outro. Ele cita os seus créditos e para valorizar os seus créditos, ele aponta os débitos do vizinho. Versículo 11, graças te dou,
porque eu não sou como os outros, eu não sou como os ladrões, eu não sou como os corruptos, eu não sou os adúlteros, e também não sou como esse cara aqui, o publicano. Então o fariseu, ele se via numa posição de vantagem, mas mal sabia ele que aquilo que ele apontava no outro, habitava dentro de si. Mas nessa história nós temos a oração do publicano. E eu acho que Deus, de forma intencional, acho não, tenho certeza, de forma intencional, Ele escolheu o publicano, porque naquela época o publicano era alguém odiado, rejeitado, alguém impuro e chamado de traidor. O publicano era alguém que a religião rejeitava. Só que na oração do publicano você vai perceber que ele não tenta subir escadas espirituais. Ele não tenta performar diante de Deus na sua oração. Ele nem tenta falar bonito. Pelo contrário, ele estufa o peito, bate no peito e faz uma das orações mais curtas, bonitas e transparentes e sinceras de toda a Bíblia. Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador. Versículo 13. Então o publicano, ele reconhece quem ele é, não finge ser algo que não é. O publicano, ele assume a culpa e não terceiriza a culpa. O publicano se entrega e não perde tempo se justificando. Então, nessa parábola, nós encontramos dois pecadores, mas apenas um foi perdoado. Apenas um foi perdoado porque apenas um pediu perdão. E não só nessa parábola, mas em todo o Evangelho, você vai ver que o publicano, a mulher adúltera, o leproso, o paralítico, o ladrão da cruz, todos eles foram alcançados pelo perdão de Jesus. Mas os fariseus, os doutores da lei, os sabichões, os que se viam numa posição de vantagem, eles saíam da presença de Jesus sem a graça e sem o perdão. Porque quem se vê superior não pede misericórdia. Quem se vê numa posição de vantagem não reconhece a necessidade de pedir perdão. Quem se vê superior, o perdão é algo para os fracos. Mas quem são os fariseus nos dias de hoje? Eu diria que os fariseus são os religiosos que confundem comportamento com salvação. Ontem eu ouvi algo do Gui também que diz muito sobre isso. O Evangelho não é sobre aquilo que você pode fazer para Jesus, mas é aquilo que Jesus já fez por você. O que a gente faz para Jesus é uma consequência daquilo que Ele fez por nós. Só que o fariseu, nos dias de hoje, acha que comportamento é sinônimo de salvação. É sobre o que eu faço, e não o que eu reconheço que Ele fez. Então, são essas pessoas que confiam mais em suas performances espirituais do que na graça de Deus. São pessoas que conhecem muito bem da Bíblia, mas não deixam esse conhecimento atingir o seu coração. Conhecem a Bíblia, mas não conhecem o próprio coração. Falam muito de santidade, mas falam pouco de arrependimento. Tem uma espiritualidade baseada em ter razão e pouco uma espiritualidade em pedir perdão. Adoram enxergar os erros dos outros, mas estão anestesiados pelos próprios erros. São pessoas que se acham numa posição de vantagem. Então, os fariseus de hoje são todos aqueles que transformaram a fé em status. Mas quem são o publicano da parábola nos dias de hoje? Talvez o publicano de hoje são aqueles rotulados pela sociedade, rejeitados pela igreja ou cancelados pela religião. Mas o publicano de hoje carrega a marca do pecado, mas não se orgulha do pecado que carrega.
publicano de hoje, ele carrega a marca do pecado, mas não esconde a sua dor por carregar esse pecado. Ele carrega a marca do pecado, mas não está anestesiado pelo pecado. Carrega a marca do pecado e sente as dores da consequência desse pecado que carrega. É um pecador miserável que reconhece que é pecador e miserável. Então talvez o publicano hoje seja alguém que chegou aqui na Calvary, que nem sabe como orar direito, mas sabe chorar com sinceridade. São pessoas que talvez estejam aqui que nem têm um currículo espiritual e teológico, mas têm fome de graça. São pessoas que não sabem falar bonito, mas sabem dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador. São pessoas que não se apoiam na reputação, mas se jogam na misericórdia. E essa parábola nos mostra que quem reconhece a própria miséria é chamado de bem-aventurado. E você, quem você tem sido? O que justifica ou justificado? Eu sei que dentro de nós existe um pouco de fariseu, um pouco de publicano. Às vezes é mais fariseu do que publicano, às vezes é muito mais publicano do que fariseu. Existe um fariseu querendo crescer dentro de nós. Mas também existe um publicano querendo se rasgar dentro de nós, se entregar. Jesus nos mostra que e nos ensina que Ele não está procurando os mais certos, Ele está procurando os mais sinceros. Porque apenas a sua sinceridade diante dEle é capaz de transformar naquilo que Ele quer que você seja. E talvez por muito tempo você tenha tentado sustentar a sua imagem. Porque existe um fariseu querendo crescer e habitar em você. Sem perceber, você sempre quer mostrar que está tudo bem, mas na verdade não está nada bem. A gente é tão limitado que, sem perceber também, a gente quer mostrar que está tudo bem, até mesmo para Deus. E a gente quer validar a nossa espiritualidade, desvalidando a espiritualidade do outro. Às vezes você acha que está tão bem com Deus, apenas olhando a desgraça alheia. Deus, eu estou, acho que bem contigo, porque eu olho para o meu irmão, olha a desgraça que ele está. Então, olhando para ele, eu me sinto bem. Só que existe essa domesticação de achar que estamos bem com Deus, nos deleitando na desgraça do outro. Eu faço algumas coisinhas assim e tal, que desagrada, mas olhando para o fulano que faz isso, que faz aquilo, que trai a mulher, que faz aquela coisa, que é viciado nisso, estou bem demais com Deus, miserável. Pois saiba que aquilo que o outro faz tem um potencial de habitar dentro de você. Então, talvez você, sem perceber, tenha orado como fariseu. Mas o convite hoje que o Espírito Santo quer fazer para você é exercitar a oração do publicano. Não ser como publicano, mas orar como publicano. Orar com verdade, com sinceridade, com peito aberto, com orgulho rendido. Não precisa de palavras bonitas, apenas de um coração quebrantado. Então, meu desejo é que você saia daqui não cheio de si, vazio de Deus como fariseu, mas que você saia daqui vazio de si, mas cheio de Deus como publicano. E dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Esse é o lugar para você dizer isso. Tem misericórdia de mim. Não é sobre o que eu faço. Eu não estou aqui por méritos. A minha vantagem em ter o Senhor é reconhecer a minha miséria e entregar nas mãos do Senhor. Porque o fariseu, ele achava que ele tinha coisas importantes para entregar a Deus.
mas não tem nada que você tenha que Deus não tenha. Na verdade, tem uma coisa que você tem e Deus não tem, que é o seu pecado e a sua miséria. Então, o que nos resta entregar é aquilo que Deus não tem. E quando entregamos isso, Ele adiciona coisas dele em nós. Só que para você sair daqui justificado, cheio de Deus, você precisa não mostrar os seus afazeres para Deus, mas a sua sinceridade, o seu quebrantamento diante dele. Senhor, eu não mereço, mas eu preciso, eu não quero me esconder, eu quero me entregar, eu não quero fugir, eu quero permanecer. Me perdoa, me transforma, me justifica com a sua graça. Porque nós seguimos um Deus que abriu mão da sua vantagem para viver uma desvantagem na cruz. O nosso Deus que se esvaziou, viveu uma desvantagem para que possamos ter acesso a essa vantagem de que é Ele habitando em nós. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Então, se, como o Gui falou agora, queremos imitar Jesus, precisamos nos dispor e entender que há uma vantagem em ser cristão. Sim, o Espírito Santo habita em você. E esse reconhecimento desse Espírito Santo habitando em você, te traz a disposição de viver desvantagens em nome dEle. Pois a vantagem não é sobre as coisas que você vai conquistar aqui. Ter vantagem em Cristo é estar disposto a viver desvantagens humanas. Pois quando eu vivo as desvantagens humanas, eu aponto para a vantagem eterna que é Cristo. Então eu queria convidar você para fechar os olhos. E se você quiser fazer essa oração junto comigo, uma oração inspirada pela oração do publicano. Porque talvez hoje você precise confessar. Você precisa se dispor a se esvaziar, a se humilhar para que Deus possa te exaltar com a sua graça. Senhor, eu tenho orado mais sobre mim do que sobre o Senhor, do que para o Senhor. Senhor, eu tenho vivido muito com uma pedra na mão, sempre disposto a julgar o meu irmão. É muita pedra na mão e pouco joelho no chão. Senhor, eu tenho me escondido atrás da religião, em vez de me expor à Tua graça. Eu tenho transformado a religião em religiosidade. Mas, Senhor, eu quero bater no meu peito e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor, sou pecador. Diga isso a esse Deus agora: tenha misericórdia de mim. Não perca tempo tentando se justificar. Saia daqui justificado. Você não sairá justificado tentando se justificar. Jesus não precisa das suas justificativas. Ele precisa do seu coração sincero e quebrantado. Peça perdão a Deus, porque aqui é o lugar de receber abraço desse Deus, receber o olhar desse Deus. Saia daqui cheio de Deus, deixando os seus velhos eus aqui. E se você fizer isso, sabe o que Jesus vai dizer agora? Eu tenho certeza disso. Ele vai olhar nos seus olhos e dizer: não te condeno mais. Vai e não peques mais. Saia daqui justificado. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, não querendo perder tempo com justificativas, mas queremos reconhecer o quão miseráveis nós somos. E obrigado porque
eu tenho essa liberdade de reconhecer e entregar o pior de mim, para que eu possa receber o melhor de Ti. Tem pessoas aqui, Pai, que estão vivendo maquiagens, farsas, usando como termômetro espiritual a desgraça alheia. Perdemos tempo vendo aquilo que o meu irmão tem feito de errado, e eu não enxergo a trave que habita no meu olho. Senhor, tem misericórdia de nós, que possamos não subir degraus, mas sentar na mesa, pois na mesa nós somos nivelados através do Seu olhar. E nessa mesa que possamos entregar todas as nossas falhas, misérias, os nossos vícios, as nossas imperfeições, o nosso egoísmo, as nossas invejas, o nosso narcisismo. Que Seu Santo Espírito possa fazer um detox em nós. E que tudo que a gente faz, tudo que a Calvary tem vivido nesses 13 anos, não é por mérito da Calvary, mas apesar dela. Que possamos reconhecer o quão miserável nós somos para sermos abraçados completamente pela Sua graça, Senhor. Em nome de Jesus, esteja com cada um aqui, Pai, que está entregando, exercitando essa oração. E que todos nós possamos sair daqui perdoados, justificados, e sabendo que o Senhor está disposto a nos perdoar todos os dias. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós, embora muitas vezes queremos desistir do Senhor, mas nos ajuda a permanecer nos Teus braços, na Tua graça, e que possamos ser ferramentas de justificação para a Sua honra e glória, em nome de Jesus.